Bashar, o erro oculto que sabota toda a sua manifestação. O glitch no espelho. A autópsia começa aqui. Você passou meses enviando o sinal. Construiu a cena mental com precisão cirúrgica. Sentiu a emoção, repetiu a frequência, acreditou com tudo o que tinha e então esperou. E o sistema não respondeu. Não da forma que você esperava. A realidade continuou igual, ou pior, continuou te mostrando exatamente o oposto do que você programou. E em algum momento, uma pergunta cortou tudo como um fio de alta tensão. Será que isso não funciona para mim? Pare. Respire. Porque essa pergunta em si já é parte do diagnóstico. O que você está prestes a assistir não é mais um vídeo de motivação espiritual. É uma autópsia vibracional. Um procedimento técnico e frio, realizado com bisturi conceitual sobre os casos mais comuns de falha na manifestação, analisado sob a ótica dos ensinamentos de Bashar, o ser transmitido pelo canal Darryl Anka desde os anos 1980, o mesmo homem que Hollywood conhece como roteirista e cineasta, mas que o mundo espiritual reconhece como receptor de uma das transmissões de consciência mais tecnicamente precisas já registradas. Anka passou décadas traduzindo uma cosmologia de criação de realidade que não pede fé cega. Ela exige compreensão de mecânica. E a primeira coisa que essa mecânica deixa absolutamente clara é a seguinte: a manifestação não falha. Nunca. O sistema é perfeito, preciso e implacável. O que falha é o diagnóstico do operador. Você não enviou o sinal que acreditava estar enviando. Você enviou o sinal que realmente é, o sinal composto pela camada mais profunda das suas crenças instaladas, e o universo, como um espelho de alta fidelidade, devolveu exatamente isso. Bashar é absolutamente categórico nesse ponto. O que você projeta como frequência dominante é o que retorna como experiência física. Não existe margem de erro no sistema. A questão nunca é, por que o universo não me ouviu? E a questão é sempre, qual frequência eu realmente estava emitindo? Para conduzir essa autópsia com precisão, você precisa primeiro compreender a arquitetura do sistema. Bashar descreve o processo de criação de realidade como uma estrutura de 3 camadas operando simultaneamente. A primeira camada é a visualização mental, o blueprint, o template da realidade que você deseja sintonizar. A segunda camada é a frequência emocional, o campo energético que você sustenta ao redor desse template, que funciona como o sinal de transmissão. A terceira camada é a ação física inspirada, o movimento no plano denso que ancora o sinal e colapsa a probabilidade em experiência concreta. Quando uma dessas camadas está em colapso ou em contradição com as outras, o sinal fica fragmentado, distorcido e o sistema retorna ruído em vez de renderização. E aqui começa o verdadeiro glitch que a maioria dos praticantes de manifestação nunca detecta. Eles treinam a primeira camada com obsessão, repetem a visualização como um mantra técnico e completamente ignoram ou contaminam as outras 2. Bashar deixa explícito em suas transmissões que simplesmente receber downloads ou gerar imagens mentais, sem ancorar com ação física, cria um curto-circuito no campo energético, bloqueando qualquer orientação subsequente do sistema. A visualização é o mapa. Mas você ainda precisa colocar os pés na estrada. E mais importante, você precisa verificar se o combustível no tanque, sua frequência emocional dominante, é de fato coerente com o destino que o mapa indica. Nas próximas sessões, você vai se reconhecer. Não porque você falhou como ser humano, mas porque o sistema estava te dando feedback o tempo todo e ninguém te ensinou a ler os dados. Cada caso que vamos dissecar aqui representa um padrão de interferência específico, uma violação técnica de um princípio fundamental, com nome, causa e protocolo de correção. Você está prestes a ver sua própria frequência sob o microscópio. E quando você entender exatamente onde o circuito estava aberto, vai perceber que o sistema nunca falhou. Ele estava esperando por você a vida toda.
A arquitetura do código. Os 4 pilares da renderização. Antes de abrir os corpos na mesa de autópsia, você precisa entender o que um sistema funcionando corretamente se parece. Porque diagnosticar uma falha sem conhecer o estado ideal é como tentar consertar um motor sem nunca ter visto um motor funcionando. Bashar estrutura o processo de criação de realidade sobre 4 pilares fundamentais. E esses 4 pilares não são sugestões filosóficas, eles são parâmetros técnicos obrigatórios. Quando todos os 4 estão operando em coerência, a manifestação não é um esforço, ela é uma consequência inevitável. Quando qualquer um deles apresenta falha ou contradição interna, o sistema inteiro entra em colapso parcial, e a realidade que você experimenta reflete precisamente o grau dessa falha. O primeiro pilar é a excitação como bússola de navegação. Bashar é enfático e repetitivo nesse ponto ao longo de décadas de transmissões. A sensação de excitação genuína no corpo é o sinal de maior fidelidade que o seu eu superior consegue enviar para o seu eu físico. Não é motivação superficial, não é adrenalina de novidade. É o pulso profundo de reconhecimento que acontece quando você está considerando uma ação que está perfeitamente alinhada com a versão mais alta de você mesmo. Esse pulso é a interface direta entre sua consciência física e o campo de probabilidades que Bashar chama de todas as versões paralelas simultâneas da realidade. Ignorar esse sinal e agir por obrigação, medo ou lógica social é o equivalente a navegar com o GPS desligado e um mapa desatualizado de 1987. O segundo pilar é o estado de permissão. E este é onde a maioria das pessoas encontra o maior colapso sem sequer perceber. O estado de permissão não é passividade. Não é esperar sentado com os braços abertos. É a condição interna de total ausência de resistência ao recebimento do que você deseja. É o estado em que suas crenças profundas dizem sim com a mesma intensidade que sua mente consciente diz sim. Quando há uma discrepância entre esses 2 níveis, quando a mente consciente diz eu quero abundância e a crença subconsciente instalada diz mas dinheiro é difícil ou eu não mereço isso ainda, o sistema detecta o conflito de sinal e o campo de interferência resultante bloqueia a renderização. Você não pode forçar o sistema a entregar algo para o qual você não está internamente configurado para receber. O terceiro pilar é o não apego ao como e ao quando. Esse pilar é talvez o mais mal interpretado de todos, porque a cultura de manifestação popular transformou confiar no universo em passividade clichê, e ao mesmo tempo não consegue distinguir confiar de desapegar. Bashar explica que o apego ao resultado específico, à forma exata, ao prazo definido, funciona como um grampo de alta tensão no circuito. Quando você precisa que a manifestação chegue de uma forma particular para que você a reconheça como válida, você está essencialmente filtrando e bloqueando 90% das rotas pelas quais o sistema poderia entregar o equivalente vibracional do seu desejo. Você está dizendo ao sistema: só aceito o pacote se vier por esta porta, nesta embalagem, neste dia. E o sistema, que opera com infinitas variáveis e rotas de menor resistência, simplesmente não consegue trabalhar dentro de uma janela tão estreita de permissão. O quarto pilar é a crença inabalável como estado de ser. E aqui a palavra inabalável não significa teimosa ou forçada. Significa integrada. Uma crença que não precisa ser repetida 50 vezes ao dia para se sustentar porque ela já está instalada como fundação do sistema operacional do seu ser. Bashar diferencia a crença superficial de crença estrutural com uma precisão técnica notável. A crença superficial é o que você afirma conscientemente. A crença estrutural é o que você demonstra através das suas decisões automáticas, das suas reações emocionais não filtradas, do que você faz quando ninguém está olhando e quando as coisas não estão saindo como planejado. É nesses momentos de pressão que o sistema lê sua frequência real, não nas sessões de meditação cuidadosamente curadas.
O que você sente quando algo dá errado é o diagnóstico mais honesto da sua crença estrutural dominante. Esses 4 pilares operam como um sistema integrado, não como itens de uma lista de verificação. A falha em qualquer um deles não apenas compromete aquele pilar isolado. Ela cria uma cascata de interferência que contamina todo o campo de transmissão. E o mais perturbador de tudo é que a maioria das pessoas que falha na manifestação está violando um ou mais desses pilares de forma completamente inconsciente, com a firme convicção de que está fazendo tudo certo. Essa é a natureza do glitch mais sofisticado do sistema. Ele se disfarça de esforço, de dedicação, de fé, mas na raiz é sempre ruído estático mascarado de sinal limpo. Nas próximas 2 sessões, você vai ver esses pilares colapsando em tempo real, através de casos reais e padrões humanos universais. Prepare o bisturi. A autópsia começa agora. Mesa de autópsia. Casos 1 e 2, diagnóstico vibracional. A mesa está preparada. As ferramentas estão calibradas. E o primeiro caso que vamos abrir não é fictício no sentido de ser inventado. É uma síntese de um padrão que se repete com variações mínimas em milhares de pessoas ao redor do mundo. Você provavelmente vai se reconhecer nele, ou vai reconhecer alguém que conhece. E esse reconhecimento já é, em si mesmo, o início da correção vibracional. Porque você não pode recalibrar um sistema que você ainda não consegue ver com clareza. Então abra o campo de observação. Desligue o julgamento. Ative o modo de diagnóstico. Caso 1. A executiva do sinal duplo. Eu quero, mas meu sistema diz não. Conheça Ana. Advogada brilhante, metodicamente dedicada, que passou 18 meses visualizando sua promoção para sócia. Acordava às 6 da manhã para fazer sua sessão de visualização. Construía a cena com detalhes sensoriais, o nome na porta, a sala com vista, o reconhecimento dos colegas. Ela sentia a emoção durante a visualização. Ela acreditava que estava fazendo tudo certo. Mas a promoção não vinha. E o que vinha, com regularidade perturbadora, eram situações que pareciam confirmar exatamente o oposto. Colegas menos experientes sendo promovidos. Feedbacks vagos de gestores, a sensação crescente de invisibilidade institucional. Diagnóstico do sistema. Violação crítica do pilar 4. A crença inabalável, com contaminação direta do pilar 2, o estado de permissão. O que Ana não percebia é que sua visualização consciente operava sobre uma camada completamente diferente da sua crença estrutural dominante. No nível da mente consciente, ela queria a promoção e acreditava merecer. No nível da crença instalada, operavam programas muito mais antigos e muito mais poderosos. Programas que diziam que o ambiente corporativo era inerentemente injusto para mulheres na sua posição. Que reconhecimento externo depende de variáveis que estão fora do seu controle. Que trabalho duro não garante resultado. Que talvez, no fundo, ela não fosse suficientemente política para aquele ambiente. Cada um desses programas era invisível para ela, porque havia sido instalado muito antes da sua prática de manifestação começar. E aqui está o dado técnico mais importante desse caso. O universo não lê o que você repete durante 20 minutos de meditação pela manhã. O universo lê a frequência que você sustenta nas outras 23 horas e 40 minutos do seu dia. Lê a frequência que você emite quando recebe um feedback negativo de um gestor. Lê a frequência que você carrega quando vê um colega ser promovido antes de você. Lê o sinal que pulsa em você quando alguém pergunta sobre sua carreira. E você responde com um sorriso que esconde um aperto no peito. Esse é o seu sinal real. Essa é a frequência que o espelho está refletindo de volta com precisão absoluta. A visualização de 20 minutos era um sussurro. As crenças estruturais operavam como um alto-falante industrial. O protocolo de correção para o caso de Ana não começa com mais visualização. Começa com arqueologia de crenças. O sistema precisa de uma varredura profunda para identificar quais programas instalados estão gerando o conflito de sinal.
Bashar indica que a forma mais rápida de localizar uma crença limitante ativa é rastrear a emoção negativa até sua fonte, não sua expressão superficial, mas sua raiz. Quando Ana sente o aperto no peito ao ver um colega promovido, o aperto não é sobre aquele colega. É o sistema apontando para uma crença instalada que diz que recursos são escassos, que reconhecimento é finito, que a promoção de alguém diminui as chances dela. Essa crença de escassez é o código corrompido. E código corrompido não se apaga com repetição de afirmações positivas. Ele se apaga com compreensão genuína da sua natureza ilusória e substituição consciente por uma nova arquitetura de crença. Caso 2. O empreendedor de frequência contraída. Eu preciso que aconteça. O segundo corpo na mesa se chama Rafael. Jovem fundador de uma startup tecnológica, Rafael era o tipo de pessoa que os coaches de manifestação adorariam ter como aluno modelo. Ele visualizava com paixão, agia com velocidade, estudava os princípios com profundidade. Mas havia um padrão que contaminava tudo. Cada vez que um investidor dizia não, Rafael entrava em colapso emocional. Cada prazo que passava sem resultado o mergulhava em ansiedade de alta voltagem. Ele revisava suas visualizações freneticamente depois de cada revés, tentando consertar o template mental como se pudesse debugar o sistema de fora para dentro. E quanto mais ele tentava controlar o processo, mais o processo parecia escapar do seu alcance. Diagnóstico do sistema. Violação crítica do pilar 3. O não apego ao resultado, com geração de um campo de frequência de carência que contamina retroativamente todos os outros pilares. O erro técnico de Rafael estava em uma confusão fundamental entre intenção e apego. Ter uma intenção clara é enviar um sinal limpo ao sistema com uma direção definida. Apego ao resultado é travar o sistema exigindo que o sinal retorne apenas por um caminho específico, em um formato específico, em um prazo específico. São operações completamente diferentes. E a maioria das pessoas que pratica manifestação não consegue distinguir uma da outra porque ambas parecem querer muito algo. Mas a frequência emocional de cada uma é radicalmente oposta. A intenção limpa tem a frequência da abundância presente. Ela parte de um estado de plenitude, de alguém que já se sente completo e que está criando por expansão, não por necessidade. O apego tem a frequência da carência presente. Ele parte de um estado de falta, de alguém que precisa do resultado externo para se sentir válido, seguro ou suficiente. E o universo, como espelho de alta fidelidade que é, não lê o que você quer, ele lê o que você é. Rafael não estava emitindo a frequência de um fundador bem-sucedido que está expandindo uma visão já existente internamente. Ele estava emitindo a frequência de alguém desesperadamente tentando escapar de uma realidade de falta. E o sistema respondia entregando exatamente isso, mais situações que sustentavam aquela frequência de falta. O diagnóstico final do caso de Rafael revela algo que Bashar ensina com consistência notável. A ansiedade sobre o resultado é sempre um indicador de que você ainda não acredita verdadeiramente que o que deseja já existe como uma realidade paralela, esperando ser sintonizada. Se você soubesse, com certeza estrutural, que o destino já existe e que seu único trabalho é manter o sinal coerente enquanto navega até ele, a ansiedade perderia sua razão de existir. A ansiedade é o barulho gerado pela crença de que o futuro é incerto e que você precisa forçá-lo a se dobrar à sua vontade. Mas o futuro, dentro da cosmologia de Bashar, não é incerto. Ele já existe em todas as suas versões simultaneamente. Você não está criando o que ainda não existe. Você está sintonizando o que já existe em outra camada da realidade. E para sintonizar, você precisa relaxar o grampo, não apertar mais. Frequência fantasma. Casos 3 e 4. Diagnóstico avançado. Os 2 primeiros casos revelaram falhas que operam no nível das crenças e do apego. Eram falhas visíveis, rastreáveis, com sintomas externos claros. Mas os próximos 2 casos são mais sofisticados.
mais perigosos. Porque se disfarçam de virtude. Se disfarçam de preparação, de crescimento espiritual, de sabedoria. E é exatamente por isso que permanecem ativos por mais tempo sem serem detectados. O sistema continua em falha, mas o operador está convicto de que está fazendo tudo certo. Às vezes, o glitch mais devastador não parece um glitch. Parece dedicação. Caso 3. A artista do loop infinito. Vou agir quando estiver pronta. Sofia é uma pintora extraordinária. Quem vê seu trabalho fica em silêncio por alguns segundos antes de falar. Aquele tipo de silêncio que é um elogio mais profundo do que qualquer palavra. Ela visualizava suas obras em galerias internacionais, sentia a textura emocional de ter sua arte reconhecida, escrevia sobre isso no diário, discutia sobre isso com amigos próximos. E, ao mesmo tempo, passava a maior parte do seu tempo assistindo tutoriais de técnica, pesquisando suportes e tintas, reorganizando seu ateliê, estudando os algoritmos das redes sociais para quando estivesse pronta para lançar. A tela ficava em branco. Ou recebia pinceladas que eram imediatamente cobertas por outras pinceladas, porque nunca estava boa o suficiente para existir como estava. Diagnóstico do sistema: violação crítica do pilar 1, a excitação como bússola de navegação, com um mecanismo secundário de sabotagem identificado como perfeccionismo, que é tecnicamente uma forma de medo, instalado como protocolo de proteção. Bashar ensina que o próximo passo mais entusiasmante não precisa ser o passo perfeito. Não precisa ser o passo final. Não precisa ser o passo que garante o destino. Ele precisa ser apenas o próximo. A excitação genuína não espera condições ideais para se expressar, porque a excitação em si é a condição ideal. Quando Sofia sentia o pulso de querer pintar e imediatamente redirecionava essa energia para mais preparação, ela estava interceptando o sinal mais preciso que o sistema poderia enviar a ela. Estava, em termos técnicos, ignorando a instrução de navegação em tempo real e substituindo por um protocolo de segurança fabricado pelo medo. E o perfeccionismo merece um diagnóstico específico aqui porque ele é talvez a forma mais socialmente validada de sabotagem vibracional que existe. O mundo externo recompensa o perfeccionismo com elogios. Ela é tão dedicada. Ele nunca entrega algo pela metade. Mas dentro do sistema de criação de realidade, o perfeccionismo é um sinal de frequência de inadequação presente. Ele parte da crença de que o que você é e o que você produz agora não é suficiente para ser recebido pelo mundo. É uma forma sofisticada de dizer ao universo: ainda não estou pronto para receber o que peço. O universo, fiel à sua função de espelho, responde: certo, te aviso quando estiver pronto. Que nunca é, porque a crença de insuficiência continua ativa, gerando o loop. O protocolo de correção para Sofia não é mais disciplina ou mais técnica. É o ato radical e assustador de publicar algo imperfeito. De colocar uma pincelada que não tem certeza se é certa. De enviar a obra que está quase pronta para uma galeria local antes de estar totalmente pronta. Bashar descreve esse ato como o colapso quântico da probabilidade, o momento em que você para de observar o sistema de fora e entra nele. Cada ação imperfeita tomada com entusiasmo genuíno gera mais dados reais do que 1000 sessões de preparação mental. E esses dados reais recalibram o sistema com precisão que nenhuma visualização consegue replicar sozinha. A ação não é o fim da preparação. A ação é o próprio sinal de transmissão. Caso 4. O buscador do espelho invisível. Eu mudei, porque o mundo não atualizou. João é o caso mais complexo da nossa autópsia. E o mais comum entre pessoas que já estão há anos em um caminho espiritual genuíno. Ele leu os livros, fez os retiros, meditou com consistência. Sentia com clareza que havia mudado internamente, que havia desenvolvido mais compaixão, mais presença, mais paz interior. E ainda assim, o ambiente externo continuava produzindo as mesmas experiências que ele acreditava ter superado.
Relacionamentos que eventualmente revelavam os mesmos padrões tóxicos. Situações financeiras que melhoravam por um período e depois voltavam ao mesmo patamar. Pessoas que apareciam com as mesmas dinâmicas de antes, sob rostos diferentes. João se perguntava com genuína perplexidade: se eu mudei, por que o meu mundo não mudou comigo? Diagnóstico do sistema: inconsistência entre mudança consciente percebida e frequência estrutural dominante ainda ativa, com um fenômeno específico que Bashar descreve em suas transmissões como o delay de renderização, o intervalo de tempo entre a recalibração interna genuína e a atualização completa do campo externo. Mas há uma distinção crítica que João estava perdendo. Existem dois tipos de mudança espiritual. O primeiro tipo é a mudança de perspectiva consciente. Você começa a entender as coisas de forma diferente, a interpretar as situações com mais compaixão, a reagir com menos reatividade imediata. Esse tipo de mudança é real e valioso. O segundo tipo é a mudança de frequência estrutural, que acontece quando as crenças instaladas no nível mais profundo do sistema operacional são genuinamente substituídas. E esses dois tipos de mudança não ocorrem automaticamente juntos. João havia atualizado a interface, mas o sistema operacional profundo ainda rodava o código antigo. Ele havia mudado como interpretava suas experiências, mas as crenças que geravam as experiências em primeiro lugar ainda estavam instaladas abaixo do nível de acesso da sua prática consciente. E aqui entra um dos conceitos mais tecnicamente precisos de toda a cosmologia de Bashar: a ideia de que você não atrai situações para a sua realidade. Você sintoniza versões da realidade onde essas situações já existem. Cada momento você está se movendo entre versões paralelas da realidade com base na sua frequência dominante total, não na sua frequência declarada conscientemente. Se os relacionamentos tóxicos continuavam aparecendo, não era porque João estava atraindo pessoas erradas. Era porque ele ainda estava sintonizando a versão da realidade onde esse padrão existe como consequência de uma crença estrutural ainda ativa. O protocolo de correção para João é o mais sutil e o mais exigente de todos os casos, porque ele requer que ele abandone a identidade de alguém que já superou isso. Requer que ele olhe para os padrões que continuam se repetindo não com frustração ou vergonha, mas com a curiosidade fria de um engenheiro que encontrou um bug persistente. Cada padrão externo recorrente é um dado precioso. É o sistema dizendo: esta crença ainda está ativa aqui embaixo. E a pergunta que Bashar recomenda não é: por que isso continua acontecendo comigo? Ou que é uma pergunta de vítima que mantém o loop ativo. A pergunta de alta frequência é: o que eu ainda preciso acreditar sobre mim mesmo ou sobre a realidade para que essa experiência continue sendo gerada? Essa pergunta é um bisturi. E quando você consegue responder com honestidade absoluta, você finalmente encontrou o código que precisa ser reescrito. Os 4 casos desta autópsia compartilham uma verdade fundamental que os une. Em nenhum deles a manifestação falhou. Em todos eles, o sistema funcionou com perfeição absoluta, entregando com fidelidade total o reflexo da frequência real que estava sendo transmitida. A falha nunca esteve no universo. A falha nunca esteve na técnica. A falha estava na distância entre quem o operador acreditava ser e quem o operador realmente era no nível estrutural mais profundo. E essa distância tem um nome. Bashar a chama de incongruência vibracional. E a boa notícia, a notícia que muda tudo, é que incongruência vibracional não é uma sentença permanente. É um sistema aguardando atualização. Protocolo de recalibração, reescrevendo o código. Você chegou até aqui. Sobreviveu à autópsia. Olhou para os 4 corpos na mesa e provavelmente reconheceu partes de si mesmo em cada um deles. Talvez um pouco da Ana na sua relação com reconhecimento externo. Talvez um pouco do Rafael na sua ansiedade sobre resultados. Talvez um pouco da Sofia na sua tendência de se preparar infinitamente antes de agir. Talvez um pouco do João na sua perplexidade quando o mundo externo não acompanha a sua percepção de crescimento interno.
Esse reconhecimento não é motivo de vergonha. É o diagnóstico completando sua função. E diagnóstico sem protocolo de correção é apenas dor bem descrita. Então aqui está o protocolo. Primeiro movimento do protocolo de recalibração é o que Bashar chama de aceitação radical do presente como feedback perfeito. Não aceitação resignada, não aceitação passiva, não vou aceitar porque não tenho escolha. Aceitação técnica. A compreensão limpa e sem drama de que o que você está experimentando agora é uma leitura precisa da sua frequência atual e que essa leitura é um dado valioso, não uma punição, não uma injustiça, não uma prova de que o sistema está quebrado ou de que você não tem talento para manifestar. É informação. E informação é poder. Quando você para de lutar contra o reflexo no espelho e começa a usá-lo como instrumento de diagnóstico, você muda de posição no sistema. Sai de operador frustrado e entra em engenheiro de calibração. O segundo movimento é a arqueologia de crenças. O processo de descer abaixo da superfície da mente consciente e localizar os programas estruturais que estão gerando o conflito de sinal. E aqui, Bashar oferece uma ferramenta técnica de precisão cirúrgica. Rastreie sempre a emoção negativa até a crença que a sustenta, não até o evento externo que a disparou. O evento externo é apenas o gatilho. A crença é a arma carregada que estava esperando por qualquer gatilho disponível. Quando você sente contração, quando sente ansiedade, quando sente ressentimento ou medo, a pergunta não é por que esse evento aconteceu. Aí a pergunta é: o que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo ou sobre a realidade para que esse evento gerasse essa emoção em mim? Essa pergunta, respondida com honestidade brutalmente fria, desce direto até o código que precisa ser reescrito. O terceiro movimento é a substituição de crença por compreensão genuína, não por repetição forçada. Bashar é explícito nesse ponto com uma consistência que poucos ensinamentos espirituais têm a coragem de manter. Afirmações positivas repetidas sobre uma crença oposta instalada não apagam a crença instalada. Elas criam um novo conflito de sinal por cima do conflito anterior. É como tentar silenciar um alto-falante com outro alto-falante, o resultado é mais ruído, não menos. A substituição genuína de crença acontece quando você compreende, com clareza lógica e emocional integradas, porque a crença antiga era uma ilusão, uma interpretação fabricada de experiências passadas, não uma verdade sobre a realidade. Quando a compreensão é completa, a crença antiga não precisa ser forçada para fora. Ela simplesmente perde sua voltagem e se dissolve. O quarto movimento é o mais contra-intuitivo de tudo que Bashar ensina, e por isso mesmo o mais poderoso. É agir a partir do estado de já ter, não a partir do estado de ainda não ter. Isso não significa fingir que você tem o que não tem. Significa identificar a frequência emocional que você associa ao estado de já ter e encontrar formas reais e honestas de acessar essa frequência agora, com o que você já tem disponível. Se o que você deseja é abundância financeira, a frequência associada a esse estado provavelmente inclui sensações de segurança, expansão, generosidade, leveza. Bashar pergunta: onde na sua vida atual você já tem acesso a alguma versão dessas sensações? Comece ali. Amplie aquilo. Porque o sistema não lê o objeto que você quer. Ele lê a frequência que você sustenta. E quando você sustenta consistentemente a frequência do estado desejado, usando qualquer âncora disponível no presente, você começa a sintonizar as versões da realidade onde esse estado é a norma, não a exceção. O quinto e último movimento do protocolo é o que Bashar chama de seguir a excitação sem agenda de resultado. Este movimento integra todos os outros, porque ele só é possível quando os 4 anteriores estão operando. Quando você limpou o ruído das crenças conflitantes, quando você parou de lutar contra o espelho, quando você substituiu os programas corrompidos por compreensão genuína, quando você aprendeu a acessar a frequência do estado desejado no presente, você começa a perceber com clareza renovada
o que genuinamente te entusiasma a cada momento. E esse entusiasmo é o sinal de navegação mais preciso disponível para um ser humano. Não é sobre encontrar seu propósito de vida em letras maiúsculas. É sobre o próximo passo. Apenas o próximo passo. Com confiança total de que cada passo dado a partir da excitação genuína é um passo em alinhamento com o caminho de menor resistência em direção à sua versão mais alta de realidade. Você agora tem as chaves do sistema. A autópsia está encerrada. Os 4 corpos foram examinados. Os diagnósticos foram feitos. Os protocolos foram entregues. E agora, diferente de qualquer conversa sobre manifestação que você já teve, você não sai daqui com uma técnica nova para experimentar. Você sai com uma compreensão estrutural do sistema, que nunca vai te abandonar, porque ela não depende de acreditar em nada que não possa ser verificado pela sua própria experiência. Bashar não pede fé. Ele pede observação. Observe sua realidade atual com honestidade clínica. Ela é o reflexo perfeito da sua frequência estrutural dominante. Se você gosta do que vê, amplifique o sinal. Se não gosta, você agora sabe exatamente onde procurar o código que precisa ser reescrito. A manifestação nunca foi sobre merecer mais, sobre visualizar melhor, sobre ser mais espiritual ou mais disciplinado. Ela sempre foi sobre congruência, sobre a distância ou a ausência de distância entre quem você realmente é no nível mais profundo e quem você deseja ser. Bashar descreve essa congruência como o estado natural do ser, não como uma conquista, mas como um retorno. Você não está tentando se tornar alguém que o sistema vai recompensar. Você está removendo as camadas de programação que te fizeram acreditar que você precisava ser diferente do que já é para merecer o que deseja. O trabalho não é de adição, é de subtração. É retirar o ruído até que o sinal original, limpo, coerente e poderoso que você sempre foi, possa ser transmitido sem interferência. O universo não está te testando. Não está te ignorando. Não está esperando que você prove que merece. O sistema está simplesmente respondendo, com precisão absoluta e sem julgamento nenhum, ao sinal que você está enviando. E agora que você conhece a arquitetura, agora que você pode ler os dados, agora que você tem o protocolo de correção instalado, a pergunta não é mais, por que minha visualização falhou? A pergunta agora é, que frequência eu escolho sustentar a partir deste momento? Essa escolha é sua. Sempre foi. O comando nunca esteve no universo. Ele sempre esteve em você. Se este laboratório fez sentido para você, se algum diagnóstico aqui tocou em algo real, se você vai sair desta sessão olhando para a sua realidade com olhos diferentes, então você já está recalibrado. Não parcialmente. O simples ato de compreender o sistema muda a sua posição dentro dele. Inscreva-se no canal Mente Autêntica. Não porque precisamos do seu número, mas porque você acabou de encontrar um laboratório onde a linguagem é técnica, a profundidade é real e o trabalho que fazemos aqui é de engenharia de consciência aplicada. Deixe seu comentário abaixo com o diagnóstico que mais ressoou. Qual dos 4 casos você reconheceu em você? Essa resposta é um dado valioso para a sua própria autópsia particular. Compartilhe este vídeo com quem você viu na mesa de autópsia hoje sem saber. Às vezes o presente mais preciso que você pode dar a alguém é um espelho limpo. O sistema está online. O sinal é seu. A realidade está aguardando o próximo comando. Até a próxima frequência. Gratidão.